Amém? Vamos abrir a Bíblia, vamos lá. Eu tenho um texto que está no meu coração, um versículo bem curtinho, mas que é com uma profundidade extraordinária. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32. Se não é o menor, é o segundo ou o terceiro versículo menor da Bíblia. Lucas, capítulo de número 17, versículo 32. Ele é curto, mas é de uma profundidade extraordinária. Já passei algum tempo estudando esse verso, tentando entender um pouco aquilo que Jesus queria nos ensinar com essa expressão gloriosa. Olha o que diz o versículo, bem curto, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: uma mulher que nós não podemos esquecer. Diga para ela. Diga para a pessoa que está ao teu lado, liga para a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda, diga para ela assim: uma mulher que não podemos esquecer, ou uma mulher que não pode ser esquecida. Eu estava pensando, por que é que Jesus disse para que a gente não se esquecesse da mulher de Ló? Por que é que Jesus disse que era para nós lembrar dela? Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. É interessante a gente pensar nisso. Ele poderia ter feito a gente lembrar de muitas outras mulheres na Bíblia, de muitos outros personagens na Bíblia, de muitas outras mulheres influentes na Bíblia, mas ele, nesse texto, nesse contexto, ele manda a gente lembrar, não esquecer, não tirar da memória, estar sempre lembrando da mulher de Ló. Claro que tem uma razão para isso, claro que tem um contexto que vai nos fazer entender por que é necessário lembrarmos da mulher de Ló. Jesus está nesse capítulo, principalmente a partir do versículo de número 20 até o versículo 37, Jesus está tratando aqui sobre a iminência da sua vinda e do juízo vindouro. Se você ler a partir do versículo de número 20, do capítulo 17, você vai entender que Jesus começa a tratar a respeito da sua vinda e também do juízo final, do juízo vindouro. Mas o que vai levar Jesus, quando ele começa a falar a respeito da sua vinda e a respeito do juízo vindouro, o que vai destacar e o que vai chamar a atenção de Jesus e o que vai levar Jesus a colocar no centro da razão é o descuido que o seu povo, a geração que ele está ao redor dele, está vivendo. Ele está falando para uma geração que está descuidada com relação à vinda de Jesus, com relação ao juízo vindouro. E aí, para Jesus tratar a respeito dessa questão do juízo vindouro, a respeito da sua vinda e do juízo que estaria vindo junto com ele, Jesus começa a falar de algumas situações. Ele começa a falar, você vai notar aqui que ele vai falar do povo antediluviano. Ele vai dizer que o povo antediluviano casavam, comiam, davam-se em casamento, não estavam apercebidos até que o dilúvio veio e levou a todos e fez todo perecer no juízo que havia vindo junto com o dilúvio. Aí ele passa do dilúvio e vai para a destruição de Sodoma e vai falar sobre os sodomitas. Ele vai dizer que os sodomitas também comiam, bebiam, casavam, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até que caiu o juízo de Deus. E eles não se aperceberam e foram todos subjugados e foram todos condenados juntamente com o juízo. E aí ele diz: vocês, ó geração, não estejam desapercebida, porque senão vocês vão ser condenados, serão condenados igual o povo antediluviano, igual o povo sodomita. E aí ele entra no versículo 32 e diz: lembre-se da mulher de Ló.
A expressão lembrar-se da mulher de Ló está inserida aqui para que a gente se aperceba que esta mulher, em meio ao iminente juízo, em meio à ordem de condenação da cidade de Sodoma, ela não conseguiu fugir e escapar. Ela veio a perecer junto com o povo sodomita. E é a partir dessa ideia que Jesus faz a gente ter ela na memória. É interessante porque foi por isso que Jesus disse que nós não deveríamos esquecer esta mulher. Por que a gente não poderia esquecer? Porque ela se tornou uma triste lembrança de uma geração despreocupada, de uma geração corrompida, de uma geração que perdeu a oportunidade de escape, de livramento, de salvação em meio à condenação eterna. Quando Jesus manda a gente olhar para a mulher de Ló, lembrar da mulher de Ló, a expressão lembrar aqui é muito interessante, porque é uma das poucas vezes que aparece essa expressão no Novo Testamento, e essa expressão lembrar, do jeito que está aqui, significa estar atento, significa trazer à mente, significa manter vivo na nossa memória. O que Jesus está dizendo aqui é que é para a gente não esquecer nunca, é para a gente estar relembrando sempre, constantemente, todos os dias, todos os meses, todos os anos da nossa vida. A gente não pode tirar isso da memória, porque a gente tem uma facilidade de esquecer as coisas, principalmente dos avisos de Deus, sim, principalmente das ordens divinas, principalmente das advertências divinas. A gente tem uma facilidade de esquecer ao longo dos anos, e Jesus está dizendo: lembre dela, não esqueça dela, porque assim está se avizinhando a minha vinda, o juízo está se aproximando, e assim como ela ficou condenada junto com o povo, vocês podem correr o risco também. E isso é interessante, sabe por quê? Porque quando Jesus diz que nós devemos tê-la em mente, Jesus está dizendo que nós precisamos estar com isto vivo no nosso coração, para nós não sermos condenados igual ela. Ou seja, a mulher de Ló deve servir para nós como um farol de alerta, para não sermos condenados com o mundo. A mulher de Ló deve servir para nós como um farol de alerta, para que a gente não seja, a exemplo dela, condenado com o mundo. Agora, a minha grande questão, e é a que eu passei tempo pensando nisso aqui, a minha grande questão, a questão que mais me intriga: o que é que essa mulher tem de tão importante para nos ensinar, que a gente não pode esquecer dela? Porque se Jesus disse, lembre-se dela, pastor Lucier, ela tem alguma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, que a gente precisa aprender com ela, e a gente não pode esquecer ela de jeito nenhum. Mas o que é? O que faz desta mulher ser um farol tão importante? O que faz desta mulher ser um lembrete tão importante que a gente não pode esquecer dela? Jesus não disse que a gente não deveria se esquecer de Abraão. Não tem nenhum texto na Bíblia, lembre-se de Abraão. Não tem. Você pode até se esquecer de Abraão. Jesus não disse que você não era obrigado a se lembrar de Isaac, de Jacó. Não tem nenhum texto que diz na Bíblia que é obrigatório você se lembrar de Jacó e de Isaac. Mas Jesus disse que é para mim e para você não tirar esta mulher da memória de jeito nenhum. Por que é que nós precisamos lembrar? O que ela tem de tão importante para nos ensinar, que a gente não pode esquecer dela. Eu fiquei aqui mexendo meus botões algumas horas, algum tempo, perguntando para Jesus: Jesus, me faz eu entender o que é que esta mulher tem para nos ensinar diante desse fato da iminência do teu juízo, que a gente não pode esquecer dela de jeito nenhum, Jesus. E Jesus me fez entender pelo menos 4 razões que a gente não pode esquecer dela, por 4 razões.
4 lições que ela vai nos ensinar, que são extraordinárias para a nossa vida e que a gente não pode esquecer dela de jeito nenhum. A primeira lição que ela vai nos ensinar é que os privilégios religiosos, quando a gente olha para a mulher de Ló, a gente vai aprender que os privilégios religiosos não garantem salvação eterna. Essa, pastor Silas, é a primeira lição que a mulher de Ló vai nos ensinar. Que os privilégios religiosos não é garantia de salvação eterna. Como assim, pastor Adriano? Me explica. A mulher de Ló, ela vai viver numa época que poucas pessoas têm privilégios espirituais igual ela. Ou quase ninguém tem privilégios igual ela. Por quê, pastor Adriano? Ela vai ser nada mais, nada menos do que casada com o sobrinho de Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé. Essa mulher, pastor Lucier, vai ter um privilégio espiritual que a geração dela quase ninguém tinha. Pastor presbítero irmão Claudio Honor, ela vai estar dentro de uma casa aonde Deus chamou Abraão, aonde Deus fez promessas a Abraão. Ela vai viver experiências com Abraão privilegiadas que a maioria das pessoas não tinha. Ela vai ser casada e vai viver e vai ser sobrinha do pai da fé. Ela vai viver na mesma tenda, vai viajar com eles, vai experimentar uma jornada caminhando, como disse o autor da carta ao Hebreu, que Abraão sai caminhando pela fé, sem saber para onde via. Ele não sabia, Deus ia direcionando ele, e ela vai viver isso. Ela é um privilégio extraordinário. É um privilégio que a maioria da sua geração não tem, pastor Javier. E ela vai vivendo tudo isso. E apesar de ter esse privilégio, ela acaba perecendo e não sendo salva. Aqui a primeira lição que a gente aprende. Sabe qual é a primeira lição que a gente aprende? Que privilégios religiosos não são garantia de vida eterna. Não é porque você nasceu numa família cristã, que você não experimentou o mundo, que o céu está garantido para você. Não é porque você é filho de pastor, neto de pastor, nasceu na igreja, criou debaixo do banco, que a vida eterna é garantida para você. Não, porque privilégios religiosos não nos dão garantia de salvação de jeito nenhum. Ah, não, porque eu sou privilegiado, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, no reino de Deus não existe privilégio religioso. O que esta mulher está ensinando para nós é que os privilégios religiosos até são bons. Glória a Deus se todos nós tivéssemos nascido na família cristã. Glória a Deus se todos nós que estivéssemos aqui fosse filho de crente desde o berço. Glória a Deus, mas isso não garante certeza da salvação. É muito mais profundo que isso a salvação. Glória a Deus que a gente tivesse, e que a gente tem, os meus filhos têm privilégio que eu não tive. Nasceu numa família de crente, nasceu numa família de pastor, de missionário, experimenta milagres todos os dias no campo missionário, e estamos aqui vivendo, mas isso não garante salvação, não garante vida eterna. Imagine esta mulher, o privilégio que ela teve. Foi casada com Ló. Ló era sobrinho de Abraão e era quase como que um filho adotivo, porque o pai de Ló havia morrido, Arã havia morrido, e Ló vai caminhando com Abraão. Ela vive a experiência da chamada de Abraão, ela vive muitas experiências. Quando ela foi presa, quando Ló foi preso e foi levado cativo, Abraão vai lá e resgata ela. Ela vive o privilégio de experimentar coisas lindas e maravilhosas. Ela vê Deus falando com Abraão, mas nada disso garantiu a salvação desta mulher. E sabe o que isso nos leva? Isso acende um alerta para mim e para você, que a gente não pode achar porque minha mulher é muito crente. Ah,
pastor, a minha mulher ora demais, a minha mulher é uma mulher crente, eu tenho o privilégio de ter uma mulher crente. Cuidado, porque o privilégio de ter uma mulher crente não garante a tua salvação, você precisa ser crente também. Ah, pastor Adriano, eu tenho um pai e uma mãe crente, aquilo ora, aquilo passa a noite inteira de oração, aquilo é uma santa mulher de Deus. Mas se você não for um santo jovem de Deus, se você não for uma santa jovem de Deus, se você não for um homem ou uma mulher de Deus, não adianta ter o privilégio de ter um pai e a mãe crente. Até ajuda, mas não salva. Até dá privilégio, mas não salva não, não resolve não, meu Elias. Sabe por quê? Porque a salvação é uma experiência pessoal de cada um de nós. Não basta ter privilégio, é preciso ter nascido de novo. Não basta ter privilégio, é preciso ter nascido de novo. E isso é extraordinário, porque a gente precisa entender e se não esquecer. Quer ver um outro homem que teve um privilégio e teve um fim trágico? Joabe. Foi comandante do exército de Davi. Sabe como é que ele morreu? Agarrado na ponta do altar, com Salomão mandando matar ele ali mesmo, porque ele não queria sair. Para que maior privilégio do que governar, do que reger, do que comandar, do que ser amigo íntimo do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quer ver um outro homem que teve privilégio e não adiantou nada? Geazim, servo de Elias. Para que maior privilégio do que Geazim, irmão? Ver Elias fazer tanto milagre, ver coisas extraordinárias acontecer. E sabe como é que morreu Geazim? Leproso. Porque privilégios religiosos não garantem vida eterna com Deus. Quer ver um outro homem que teve privilégios e não soube aproveitar e morreu desviado? Demas. Quando você lê 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10, a Bíblia diz, Paulo dizendo assim, Demas me abandonou amando o presente século. Companheiro de Paulo. Que privilégio maior do que esse? Andar nas viagens com Paulo, conhecer Paulo, ver Paulo escrevendo. E aí a Bíblia diz que em um dado momento Demas disse, não dá mais Paulo, eu vou me desviar, eu vou abandonar, eu quero seguir esta vida, eu quero seguir esse presente século. E se desviou-se, e Paulo disse, olha, Demas me abandonou seguindo o presente século. Quer ver um outro homem que teve um maior privilégio ainda? Judas Iscariote. Para que melhor do que Judas Iscariote? Para que privilégio maior? Sendo discípulo de Jesus, o nosso mestre. E não só isso, teve o privilégio de ser tesoureiro do grupo do discípulo. Ganhou um cargo de destaque dentro do colégio apostólico, mas morreu enforcado. Sabe o que isso quer dizer? Privilégios religiosos não garante salvação, não garante vida eterna. Então, pastor Adriano, o que é que eu preciso ser privilégio? Você sabe, quando eu era novo, eu via um pregador, eu tinha um pregador que eu gostaria de ter o privilégio de ter andado com ele, Luiz Antônio. Algumas vezes, quando eu era estagiário, eu via ele pregando e eu dizia, meu Deus, que privilégio era congregar na igreja dele. Que privilégio seria viajar com ele, conhecer ele, ver como ele ora, ver como ele estuda. Era um privilégio, mas eu entendi depois que isso não resolve nada. Ainda que era um grande privilégio, mas para a minha vida, eu precisaria ter a minha própria experiência. Eu preciso ter a minha vida com Deus. Eu preciso ter a minha salvação. Sabe por quê? Porque privilégio, a salvação não depende de privilégio, depende de uma entrega total minha para Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: se você tiver algum privilégio religioso, dá glória a Deus, mas não te estriba dele, porque só isso não te leva para o céu. O que você precisa é ter uma entrega total e completa para Deus. Lembra de Nicodemos? Quando chegou diante de Jesus, olhou para Jesus e disse: mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz sinais como tu faz. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemo, se tu não nascer de novo, não adianta nada estar conversando comigo. Estás admirado porque eu sou um grande mestre e que ninguém faz o que eu faço? Estás admirado de estar ao meu lado aqui? Estás privilegiado de vir à noite falar comigo? Ele disse: mas Nicodemo, eu tenho um negócio a dizer. Na verdade vos digo, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
Porque o reino de Deus é para quem nasceu de novo, é para quem teve um novo nascimento, é para quem foi regenerado, é para quem foi transformado, é para quem vive uma vida na presença de Deus, é para quem tem um novo nascimento. Oramandarai. O grande erro desta mulher, ela estar ali e ser privilegiada, mas não cuidar da sua vida com Deus. O grande perigo meu e teu é nós nos agarrar aos nossos privilégios e esquecer da nossa vida com Deus. O grande perigo é a gente se aproveitar dos privilégios. Imagina nascer em Camboriú. Tem gente aí do Brasil inteiro que tem sonho de vir sentar nessas cadeiras, que tem sonho de vir sentar nesta igreja, mas isso é bom, é maravilhoso, mas isso não resolve nada. Você estando aqui em Camboriú, ou estando lá no fundo, lá no escafundó do Judas, onde ele perdeu a bota, se é que perdeu, você vai ter que ser salvo do mesmo jeito. E sabe de uma coisa, aqui com todo o privilégio, a gente precisa cuidar muito ainda, porque senão se a gente fica agarrado aos privilégios, e a gente perde a salvação. Orei amarraçai, dorebai do iagabarraçui deremando agabarraçai. A primeira lição que a gente não pode esquecer dessa mulher é que os privilégios religiosos não garantirão a minha e a tua salvação. Oh, aleluia! A segunda grande lição que eu aprendo com essa mulher é que a aparência religiosa também não garante vida eterna. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: aparência religiosa não garante a vida eterna. Pastor, por quê? A gente vai olhar para esta mulher e a gente vai aprender uma lição extraordinária, que não basta só ter aparência, precisa ser crente de verdade. Sabe por quê? Porque esta mulher foi contada no grupo de justos. Quando Abraão vai intercedendo, Abraão diz: meu Deus, tem 50, tem 45, tem 20, foi indo, tem 10. Justo. Não tinha. E quando os anjos chegaram na casa de Ló, eles separaram e tiraram e contaram ela como justa, porque pegaram ela pela mão junto com Ló e as suas duas filhas e tiraram da cidade, a Bíblia diz, por misericórdia. Foi contada como justa. Tinha aparência de crente, tinha aparência de religiosidade. Quem sabe falava o linguajar religioso. Era contada como justa igual Ló. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, Pedro escrevendo, diz que Ló o justo. Ela foi contada junto com Ló. Até saiu da cidade junto com Ló, fazendo parte do hall do grupo do justo. Mas não chegou, porque não basta ter aparência. Levai andorei a gabarraçui deremando gabarraçai. Uiai gamanduri a gabarraçai. Sabe o que me preocupa? É que muitas vezes a gente se preocupa, e é necessário, não estou dizendo que não é para ter, não me interprete mal, porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia um rosto. O que está no nosso coração tem que sair para fora. Não dá para nós ter Jesus no coração e no exterior ter outra coisa. Não, Jesus só quer o coração, então o resto, não. Não, daí a gente acaba com o resto, o corpo todo, ele não precisa, a gente pode esfatelar o corpo, pode destruir o corpo, porque aí não tem problema, porque quanto pior o corpo for, melhor o espírito é. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não pode ter uma religião só de aparência, a gente precisa ter uma religião que tenha essência. Sabe qual é o grande perigo, sabe qual é o grande problema desta mulher, e que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: não, tenha cuidado, olhe para esta mulher, porque ela foi contada junto com o justo, mas não era justo de verdade. Oia.
Sabe qual é o grande problema dela? O grande problema dela não estava no exterior, estava no interior. O grande problema desta mulher não era o estereótipo. O grande problema desta mulher estava no coração. E ela só vai revelar o que está no coração quando ela está quase botando o pé dentro da cidade de refúgio. A Bíblia diz que quando ela estava quase nas portas da cidade, Ló já tinha botado o pé para dentro da cidade. Quando o fogo caiu, a destruição caiu em Sodoma, a Bíblia diz que ela estava indo, olhou para trás. E ao olhar para trás se virou num estado de sal. E aí ela revelou o que estava no coração. O grande problema meu e teu, muitas vezes não é por fora, porque por fora é fácil. Por fora uma roupa resolve. Por fora um penteado ajeita. Por fora uma maquiagem ajeita, tampa os buracos. Agora o problema é por dentro. Porque por dentro não aparece aqui na frente das câmeras. O que está no coração não reflete aqui no público. O que está no coração, o coração é terra que ninguém anda. É só o Senhor que anda. E ninguém sabia. Quando ela saiu da cidade, todo mundo disse, olha, lá vai uma justa. Oh, vai lá, vai ela, lá vai uma justa junto com Ló. Não sabia que o coração dela não era justo. Sabe qual é o grande perigo de alerta que Jesus está dizendo? Não esqueça dela, porque muitas vezes a gente pode estar vivendo uma religiosidade aparente, mas o coração contaminado. E coloca para mim ali na tela, se dá para colocar ali, coloca ali para mim, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. O grande problema desta mulher é que o coração dela estava contaminado. O que é que tinha no coração dela, pastor? O coração dela estava enamorado por Sodoma. O coração dela estava enraizado por Sodoma. Ela até saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Ela até foi para fora dos portais da cidade, mas o coração continuou dentro da cidade pecaminosa. Ela até foi seguindo porque o anjo mandou ela ir, mas ela ia e o coração dela ficava. Ela ia, quanto mais ela ia para próximo, para entrar na cidade de refúgio que Deus tinha liberado, o coração dela ia ficando e dizendo, eu queria estar em Sodoma, eu não queria sair da lá, eu queria continuar lá, sabe? O grande problema nosso é porque muitas vezes a gente até segue a multidão, até a gente se veste como religioso, mas o nosso coração muitas vezes não está aqui. A gente não vive no coração a verdadeira religião. A gente está lá fora ainda. Lembra do povo de Israel? Saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Qualquer probleminha que dava, queria voltar para o Egito. Qualquer provinha que passava no deserto, ai que vontade de voltar para o Egito. Qualquer probleminha que dá, vamos matar, vamos acabar com Moisés, vamos deixar Moisés para lá, vamos voltar tudo para o Egito de volta. Sabe por quê? Porque tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do coração. Tinha desejo de comer a comida do Egito. Ai, que vontade de comer cebola do Egito. Ai, que vontade de comer pepino do Egito. Ai, que vontade de comer os peixes do Egito. Eu fui pesquisar, que eu gosto de peixe, e descobri que os peixes do Egito eram um peixe ruim, cheio de espinha. Mas mesmo assim o povo tinha desejo de comer aqueles peixes espinhosos. Tinha desejo, se você pegar a lista do desejo que eles tinham, não tinha nada de doce. Tinha cebola, pepino, peixe. Não tinha nada de doce, alho e assim ia por diante. Só coisas azedas. Mas o povo, quando o coração está lá fora, não tem jeito, quer voltar para lá. É do mesmo jeitinho nós dentro da igreja. O camarada até se veste de crente, anda como crente, mas qualquer probleminha que dá, eu já vou voltar, eu vou me desviar, porque lá era melhor. Quando eu estava no mundo, eu não passava essa luta que eu passava, eu não tinha esse problema que eu tinha. Não, o negócio ser crente não é bom, era melhor eu estar lá no mundo. Não, meu irmão, você precisa nascer de novo, você precisa ter uma experiência com Deus, mesmo que esteja no deserto, mesmo que esteja passando prova, pois para o Egito nunca mais.
O que o Espírito de Deus está nos dizendo nesta noite é que não basta só ter aparência, precisa ter a essência. Ela até sai com um grupo de que ia ser salvo, mas não foi. Porque o coração dela estava enamorado com Sodoma. A minha grande pergunta e o meu grande questionamento para mim e para você nesta noite: o que está no nosso interior? O que está lá no fundo? O que nos ama, nos leva a amar? Lucas capítulo 12, verso 34 diz: aonde está o vosso tesouro? Aonde está o vosso tesouro? Aí está o vosso coração. Se o tesouro nosso é terreno, nosso coração vai estar aqui embaixo. Se o nosso tesouro é celestial, nosso coração vai estar lá em cima. Onde é que está aquilo que é de mais valor nosso? Tesouro é aquilo que é de mais valor. Onde é que está posto? Está no céu? Está na terra? Está nas coisas celestiais? Está nas coisas terrenas? Porque se for nas coisas terrenas, a carne prevalece, e aí a gente é dominado pela carne. Mas se a gente estiver nas coisas celestiais, o Espírito prevalece, e aí a gente tem desejo das coisas celestiais. A gente ama o céu, a gente deseja ir para lá, a gente anseia para lá, a gente não está preso nas coisas aqui, a gente não se incomoda com as coisas aqui, porque o nosso desejo, o nosso tesouro está lá, e a gente quer ir para lá. Mas se estivermos só aqui. Agora, o que me levou a preocupar-me foi o versículo, capítulo 7, versículo 1. Volta lá para mim, por gentileza. Capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios, que é extraordinariamente glorioso, porque foi a palavra de Deus. Mas olha o que diz esse versículo. Meu Deus, as horas correm depressa. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Olha que não é para desviado e não é nem para não crente, é para crente. Ele diz: olha, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia, imundícias da carne e imundícias do espírito. A gente fala muito das imundícias da carne, as obras da carne, mas a gente muitas vezes, ou poucas vezes, ou raras vezes, a gente fala das imundícias que envolvem o espírito. Olha o que diz: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É muito mais profundo do que se livrar só das obras da carne. Eu estava olhando e a maioria dos teólogos vão dizer que a imundícia do espírito são aquelas obras, são as imundícias, são os pecados escondidos no mais profundo do nosso ser, no homem interior, no coração, lá no íntimo, que a gente nem muitas vezes imagina que está lá, mas está lá. E a gente precisa cuidar, purificar. E essa palavra purificar ali, ó, purifiquemo-nos, é uma expressão grega que nos faz assim, ó, nos leva a ter um cuidado pessoal. É um processo pessoal. Não é o pastor Silas que vai cuidar de mim. Porque as obras da carne muitas vezes se exteriorizam. As obras da carne muitas vezes se exteriorizam e as pessoas veem que eu sou maldizente, que eu sou irado, eu sou isso, eu sou aquilo. As obras da carne se exteriorizam, mas o pecados do espírito é interior. Muitas vezes ninguém vê, não passa pelo raio-x da igreja. São os chamados pecados de estimação, que estão lá no porão da nossa alma, no recôndito, aonde ninguém vê. Quem diria que a mulher de Ló era agarrada e apaixonada por Sodoma? Se ela até saiu fora de Sodoma.
Uramandarai. Ureai guiamando guiamarrasuidere mandarai. Coloca para mim Salmo de número 19, versículo de número 12, a parte B. Olha o que diz o Salmo de número 19, versículo de número 12. O salmista orando, e ele vai fazer uma oração profunda. Salmo 19, versículo 12. O 12, por gentileza. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Numa versão mais atualizada diz assim: purifica-me, limpa-me, expurga-me dos pecados ocultos. Expurga-me, Senhor, tira, limpa, põe para fora, joga para longe aquilo que está no recôndito da nossa alma, está mais lá no intrínseco do nosso ser. Porque se a gente não cuidar, irmão, a gente vira um religioso de carteirinha. A gente abraça, dizendo que ama, e lá no fundo diz: eu te odeio. A gente vem aqui em cima e rasga seda para muita gente, e aí sai por trás e mete a lenha. A gente fala com a boca, mas o coração não vive aquilo que a gente fala. E o problema está não no que a gente fala, o problema está naquilo que a gente tem lá no íntimo, lá no profundo, lá no escondido, que uma hora para outra Deus vai trazer à tona, Deus vai revelar. Essa mulher até pegou uma carreira bonita, mas antes de entrar na cidade de refúgio, ela teve que olhar para trás e expor tudo que estava no coração. E ao expor, virou numa estátua de sal, virou um memorial para todo mundo olhar e dizer: jaz aí alguém que dizia ser religiosa e não era, jaz aí alguém que dizia ser justa e não era. E a gente precisa cuidar para não virarmos memorial de derrota, de fracasso, mas sermos memoriais. Quando alguém olhar para nós, lembrarmos como uma mulher, um homem, um santo homem de Deus. Ora, mandaia. A terceira lição que esta mulher vai nos ensinar. A primeira lição que ela vai nos ensinar é que privilégios religiosos não garante salvação eterna. A segunda lição que ela vai nos ensinar: aparência religiosa não garante vida eterna. A terceira lição que esta mulher vai nos ensinar é que a carreira religiosa, a corrida religiosa, não garante chegada certa. Não é porque começou a correr que vai chegar. Não é porque chegou, começou a correr, que a garantia já está. Oramandará. Orebaiandará. Sabe o que eu acho interessante? É que ela começou bem. Começou bem. Correu. Porque quando você lê capítulo 19, você vai ler versículo de número, você vai ler o 21, 22 ali para frente, capítulo 19, versículo 17, o anjo vai pegar ela, versículo 16 antes, vai pegar eles pela mão, tira dentro da cidade, chega na rua, fora da cidade, e vai dar uma ordem para ela. Não para ela, para todos. Para Ló, ela e as filhas. Só que dá uma mensagem de uma hora. O anjo olha para ela e diz assim, para eles, e diz: corra, corra, não olhes para trás. Primeira coisa, nessa corrida não há espaço para voltar. Segunda ordem que o anjo dá, diz: não te detenha nas campinas. Não te distraia pela beleza das campinas. Porque se o anjo fosse continuar dizendo isso, aquilo que é beleza agora, daqui a pouco vai ser só destruição. Corra, não olhes para trás. Não te detenha nas campinas.
Oramandará. Vá para as montanhas. Vá para a montanha. Só aqui já dava para nós pregar 1 hora. Não parar, não olhar para trás, não olhar para as belezas desta vida e se refugiar no monte de Deus. Só abrir um parênteses aqui. Quando Deus falou que era para ele ir para a montanha, logo questionou Deus. Disse, não, Deus, na montanha eu não quero. Faz o seguinte, me dá uma cidadezinha pequenininha que tem por aí, ó. Deixa eu ir lá para aquela cidade, tem misericórdia, já que tu teve misericórdia comigo, deixa eu ir lá para aquela cidadezinha. Deus olhou e o anjo olhou e disse, então tá bom, vai lá. Sabe o que aconteceu? Ló foi para a cidade, chegou lá, não deu certo. Ficou um dia lá, a Bíblia dizia, ele foi com a mulher dele virou uma estátua de sal na porta da cidade. Passou uns dias lá e ele foi para a montanha. Entrou numa caverna, porque teve medo de morar na cidade. Ei, não adianta barganhar com Deus. Se Deus mandou ficar no monte, é no monte. Não adianta querer pegar um atalhozinho. Não, Deus, não deixa eu, não, lá não é tão bom, deixa eu ir para cá, porque aqui é melhor. A cidadezinha é tão pequenininha, insignificante, Deus. Não tem problema, deixa eu ficar lá. Deus disse, então vai lá. Porque tem hora a gente é teimoso e Deus até permite a gente ir para Zoar, para a gente ver que não é lá que Deus quer, para a gente ver que é lá no monte que Deus quer. Sabe o que eu acho interessante? É que esta mulher até sai correndo. Começou bem, obedecendo, cumprindo a regra, saiu correndo, de princípio não olhou para trás, não se deteu nas campinas. Mas quando estava quase, como diz um autor bíblico, quando ela estava com o pé no limiar da salvação, quando ela estava com o pé já no limiar do livramento, ela escutou o estrondo, e ela olha para trás. Cuidado. E sabe o que Deus falou comigo? Ela obedeceu quase em tudo, só quebrou uma regra, que aparentemente não é nada. Humanamente falando, não parece ser nada. Olha, olhar para trás. Eu preguei uma mensagem uns anos atrás e falei sobre o olhar mortífero. Quando ela olhou, morreu. Não teve tempo de arrependimento. O juízo foi imediato. Eu fiquei imaginando, não teve tempo, ela não caiu no chão igual todo mundo morre, ela morreu diferente. Ela virou numa estátua, ficou de pé. Porque o juízo foi imediato. Não teve tempo, foi sem arrependimento. Coisa terrível é quando a gente quebra os princípios de Deus, quando a gente quebra as regras de Deus, por mais simples que a gente acha que seja, parece ser simples, mas se é mandamento de Deus é verdade, é real, é valioso, é precioso. Lembra de Moisés? Na primeira vez Deus diz para Moisés, fere a rocha. Na segunda vez Deus diz para Moisés, fala com a rocha. E Moisés, irado, vai lá e mete o cajado na rocha a segunda vez. A água correu. O povo bebeu água. Quando terminou, todo mundo saciou a sede de Moisés. Deus falou com Moisés, Moisés, tem uma reunião comigo no meu gabinete. E aí vai Moisés para o gabinete de Jeová. E aí Jeová diz assim, Moisés, tu viu o que aconteceu ali hoje? O que é que eu mandei tu fazer? Moisés diz, Deus, começou a dar desculpa, Deus, é que o povo me irou, o povo me tirou da bênção, e eu bati na rocha. Mas o que é que eu mandei tu fazer? Tu tinha mandado eu falar, mas... Pois é. Porque não falasse com a rocha e batesse na rocha, tu não vais entrar na minha herança. Aí a gente vai ler Deuteronômio, capítulo, acho que é o 2, capítulo 3. A gente vai ler e a Bíblia vai dizer assim, ó, e Moisés vai orar com Deus, insistindo com Deus, dizendo, Deus, deixa eu entrar. E Deus falou assim para Moisés, basta, não toca mais nesse assunto. Tu não vai entrar e deu. Tu só vai ver de longe, mas não vai botar o pé. Basta, não toca mais nesse assunto. Porque quando Deus diz basta, irmão, não dá mais. Quando Deus dá ordem, não adianta mais.
Sabe o que Deus me ensinou olhando para esta mulher? Que a gente precisa cuidar, porque mesmo na corrida em direção ao escape do juízo, a gente pode tropeçar e perder tudo. Esta mulher estava indo e já estava quase lá. Ela vai quebrar uma regra, ela vai quebrar um princípio de Deus, e ela é quebrada, ela é julgada sem direito de arrependimento. Cuidado, porque não dá para a gente brincar com as coisas de Deus. Pode vir um juízo sem arrependimento. Não, mas Deus é misericórdia. Tem uma turminha por aí que Deus virou um banana, desculpa a expressão. O amor dele é tão grande que ele engole tudo, que pode tudo. Não, Deus é tão bom. Deus tem um tal de universalismo aí, uma doutrina universalista aí, diz que no final Deus é tão bom que Deus vai perdoar até o diabo e vai botar no céu. De tão bom que Deus é. Deus é tão bom na ideia deles que o lago de fogo vai virar uma piscina para a gente mergulhar e nadar. De tão bom que Deus é. Ah, se fosse isso, mas não é. O nosso Deus é tão grande em amor, é tão grande em amor, mas a mesma proporção que Ele é amor, Ele é em justiça, Ele é em juízo, Ele é em verdade, Ele é nosso Deus, continua sendo o mesmo ontem, hoje, e não muda. A terceira verdade que eu aprendo com essa mulher é que a corrida, que a carreira religiosa não é garantia de chegada permanente. A quarta verdade, eu encerro aqui, que a gente aprende com esta mulher, que não é para a gente esquecer nunca mais, é que as experiências religiosas também não garantem livramento. Se teve uma mulher que teve experiência, que viveu experiências com Deus, foi essa mulher. Pastor, ela viveu. Quem aqui já viu um anjo na sua casa? Quem aqui já jantou com um anjo? Quem aqui já andou de mão dada com um anjo? Ela andou. O anjo foi lá, passou uma noite na casa dela. O anjo jantou na casa dela. Ela teve o privilégio, a experiência de cozinhar para o anjo. E olha que nem raras vezes na Bíblia a gente vai ver anjo teofânico comendo. E ali a Bíblia diz que o anjo comeu. Raras vezes a gente vai ver isso, mas lá na casa de Ló, na casa desta mulher, ela teve o privilégio e a experiência de cozinhar para anjo comer. Ela teve uma experiência extraordinária quando o seu marido está pelo lado de fora, tentando acalmar a multidão insana, tentando querer violentar os anjos e querendo arrombar a porta da casa. Os anjos pegar Ló pela mão e puxar para dentro da casa e na mesma hora cegar aquela multidão inteira. Ela viu isso, diante dos olhos, uma multidão insana tentando achar a porta da cidade, que mesmo cega, queria entrar para dentro da casa de Ló para violentar os anjos e Ló. Ela viu isso, teve essa experiência extraordinária. Ela teve a experiência de o anjo pela manhã pegar eles pela mão, cheio de misericórdia e botar para fora da cidade. Ela teve a experiência de ouvir o anjo, da própria boca do anjo, dizendo: faz isso, chega lá, porque lá é o teu escape, o teu livramento. Mas mesmo com todas essas experiências, não garantiu ela ter salvação. Ela virou uma estátua de sal. Sabe o que Deus falou comigo nesta manhã? Orando aqui. Que experiências são maravilhosas, mas só a experiência por si só não é certeza de salvação. Porque Jesus vai dizer para uma multidão e vai dizer: vocês me pedem um sinal, vocês vão atrás de experiência, e eu não vou dar sinal para vocês. Tem uma geração nossa que só quer sentir. Tem uma geração nossa que vive atrás do sentimento, da experiência. Eu preciso me arrepiar. E é gostoso se arrepiar. Só quando a porta abre pode ser um vento frio que entra, a gente até se arrepia.
Há uma geração nova, uma geração nossa que não lê Bíblia, que não se aprofunda na Bíblia, que não ora, que não jejua, que não consagra e quer viver de experiência, não importa de onde, se venha de Deus ou venha do inferno, porque o inferno também dá experiência. E se a gente ficar só atrás de experiência, a gente corre o risco de perder a vida eterna. A gente precisa muito mais do que experiência, porque a experiência que a gente tem com Deus é resultado da nossa intimidade com Deus. Não adianta eu ter uma experiência com Deus, se eu ver as coisas de Deus acontecer, eu experimentar ou vivenciar alguma coisa, se eu próprio não tenho relacionamento com Deus, não tenho convivência com Deus, não tenho intimidade com Deus, não sei quem é Deus, não ando com Ele, mas Deus nesta noite está nos dizendo: eu quero muito mais do que experiência, eu quero gerar dentro de mim e de você convicções do céu profunda. Uramandarai, Uriabachai Andorahassa, Uriamahassai. Lembra de Jó? Jó disse assim, lá em Jó capítulo 40, ele disse assim: eu só conhecia de te ouvir falar. Mas depois da prova ele disse: os meus olhos te veem. É muito melhor ver Deus do que ter só experiência. Quando a gente lê Mateus capítulo de número 7, versículo 22, 23, vai dizer assim, naquele dia, muitos lhe dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. Olha que experiências extraordinárias. Não estou dizendo que não pode acontecer isso, estou dizendo que Jesus vai dizer no versículo seguinte, 23, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque vos não conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Até fizeram coisa, tiveram experiência, mas não tinham, era comunhão, intimidade, relacionamento com Deus. E nesta noite o que Deus quer de nós, de mim, de você, é convicção profunda. Porque esta mulher vira uma estátua de sal e vira um memorial para a gente estar todo dia lembrando e dizendo: eu não quero ser o próximo, eu não quero virar uma estátua, eu não quero perder, eu quero entrar, eu quero ter comunhão, eu quero ter convicção, eu quero ter vida eterna. Fica de pé comigo nesta hora. As horas já avançaram, os horários já deu, mas Deus está nesta noite trabalhando em meu e o teu coração. A mulher de Ló é uma mulher para a gente nunca mais esquecer dela. A gente precisa continuar vivo e dizendo: eu quero entrar. Sabe o que eu acho lindo? É que Ló, com todos os defeitos que ele tinha, porque se a gente puxar histórico de Jó, a gente vai ver que Jó tinha um monte de defeitos. Mas Jó, a Bíblia vai dizer que era justo. E apesar dos defeitos dele, ele entrou no escape. Sabe o que eu acho lindo? É que quando a gente olha para Abraão, apesar de todas as lutas, e a Bíblia vai dizer em Hebreus, que ele sai pela fé sem saber para onde ele ia. E ele vai caminhando como peregrino na terra junto com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. E a Bíblia vai chegar num ponto, o autor da carta de Hebreus vai chegar num ponto que vai dizer assim, e ele ia e não voltou, porque ele estava atrás de uma cidade, do qual o artifício fundador é Deus. Abraão era peregrino, ele estava peregrinando na terra que Deus havia prometido. Mas sabe por que ele não recuou? Porque ele não estava só atrás da casa terrena, ele estava atrás de uma cidade. Aleluia. Ele estava atrás de uma cidade que o autor, e o fundador e o construtor é Deus. A Bíblia diz que todos eles morreram sem alcançar a promessa, mas crendo na que estava por viver. O mesmo autor da carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 32 em diante, 37 em diante, diz que nós não somos, 38 e 39 diz que nós não somos como os demais, que retrocede para a perdição, mas nós pela fé avançamos
para a salvação. É convicção do céu. Nesta noite a gente não vai olhar para trás. Nesta noite você não vai recuar. Se já deu vontade de recuar, hoje, daqui para frente, você vai dizer: voltar nunca mais. Olhar para trás jamais. O negócio é avançar. Mas está difícil, nós vamos perseverar. Mas está complicado, vamos perseverar. Mas está difícil, vamos orar, vamos dobrar o joelho, porque Deus vai nos dar graça. Nós não somos como os demais que retrocedem. Nós pela fé avançamos, 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 avançamos para a promessa que está diante de nós. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem recebeu esta palavra e ela falou com você, dobra o joelhinho aonde você está mesmo. Não precisa vir aqui na frente. É aí no banco onde você está. Deus falou comigo e contigo nesta noite. Se falou, dobra o joelho aí. Deus tem algo maior para você. Você não vai recuar, você não vai voltar, você não vai desistir, você não virará uma estátua de sal, você não será um memorial de derrota. Você vai ser um cidadão do céu. Eterno e soberano Deus, eu me humilho diante de Ti junto com esta igreja e nos rendemos nesta hora. Nós não queremos esquecer nunca mais desta mulher e queremos que ela seja um memorial, um farol de advertência, para que a gente não, Senhor, viva de aparência, para que a gente não, Senhor, viva agarrado só nos privilégios, para que a gente não viva, Senhor, só de experiência, mas viemos de convicção certeira na alma, para que a gente, Senhor, termine a carreira que começou, ainda que seja, Senhor, sofrida, seja dolorosa, seja difícil, seja de arrasto, mas nós queremos caminhar, queremos avançar, queremos progredir, queremos caminhar, continuar. Nesta noite, Senhor, nos ajuda a crescer, nos ajuda a avançar, nos ajuda a progredir, nos ajuda a conquistarmos o céu. Não deixa pararmos no caminho, não deixa desanimarmos, não deixa esmorecer na fé, não deixa recuar, não deixa nós perecer, mas ajuda-nos, fortalecendo-nos, renovando-nos, animando. Oh, Espírito Santo de Deus, nesta noite, vem conosco, vem nos ajudando, entra neste coração. Se há alguma coisa oculta lá na alma, lá no profundo, lá no íntimo do nosso ser, entra purificando, entra renovando. Doce e amado Espírito Santo, entra avivando o nosso ser nesta noite. Vai orando, vai orando, vai orando. Deus vai te renovar, Deus vai te animar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te trazer a memória, Deus vai te fortalecer nesta noite, e você vai caminhar cada dia mais para a glória do nome de Jesus. Fica de pé. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Diga para ela: não te esqueça desta mulher nunca mais. Diga para ela: não te esqueça desta mulher nunca mais. E ela possa estar na memória nossa sempre fresca, renovando-nos e dizendo: eu vou chegar no céu. Aleluia!